Olá, começa agora o Terra Santa TV, hoje gravado aqui diretamente das dependências do Centro Educacional Terra Santa, com o intuito de mostrar para vocês o elenco, os artistas que vão se apresentar hoje, dia 28 de agosto, aqui nos Jardins do Terra Santa, com o espetáculo Concerto Cântico das Criaturas. Fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Terra Santa TV, hoje aqui das dependências do Centro Educacional Terra Santa. Hoje o nosso programa está repleto de celebridades, de artistas, é o elenco do Concerto Cântico das Criaturas e um momento muito interessante para a gente aqui do Terra Santa, afinal de contas nossos jardins vão virar um grande palco. Aqui do meu lado esquerdo, Flávio Lira. Claro que não, erradíssimo, Cacá Franklin, agora eu nem precisei mais olhar o papel. Ciro Barcelos, Mônica Bittencourt e aí sim, Flávio Lira, lá do outro lado. Ciro, vamos começar a falar um pouquinho sobre essa apresentação nos Jardins. Como é que é a expectativa? O nosso telespectador vai ver também no final desse nosso bate-papo algumas imagens lá do concerto, mas como é que é a expectativa dessa noite? Para nós é muito bacana, né? Uma emoção, porque habituados sempre a fazer espetáculo em teatro fechado, em casa fechada. Então fazer assim essa na verdade não é o concerto todo, mas a introdução, digamos assim, o introito do concerto vai se dar ao ar livre aqui nos Jardins do Terra Santa, que é um jardim belíssimo, né? Convenhamos, todo iluminado, é realmente encantador. Essas belas obras que o Frei Antônio Moser faz, né, que nos encanta a todos. É verdade, eu trabalho há um bocado de tempo com o Moser e vivo atrás dessas obras e dessas reformas, dessas reconstituições. Ciro, para o nosso espectador que não sabe que você já esteve várias vezes em Petrópolis com o espetáculo de Francisco, eu queria que você brevemente explicasse para a gente como é que surgiu esse contato com o Francisco e como é que surgiu esse concerto hoje que você vai dar a introdução, digamos assim, para os nossos espectadores. Bom, o contato com o Francisco é uma longa história, precisaria de uma novela, mas eu vou reduzir e vou sintetizar. Nasceu de uma viagem minha à Itália e eu fui conhecer Assis e fiquei muito emocionado com a atmosfera, com a espiritualidade da cidade, né? Eu já era um devoto de São Francisco e acabei optando por fazer uma experiência espiritual lá e vivi 7 meses, praticamente um ano eu fiquei lá, tendo uma experiência genuinamente franciscana com os freis, vivendo nos mosteiros, nos conventos. Genuinamente franciscano, gostei disso. Gostou? Pois é, genuinamente porque foi uma experiência mesmo, assim, eu andei descalço pelas montanhas com os franciscanos, pregando, cuidando dos pobres, vivendo realmente a espiritualidade de São Francisco de Assis, né? Isso foi muito engrandecedor para mim, mudou muito a minha pessoa, né? E eu, de volta para o Brasil, resolvi escrever o musical Francisco de Assis para levar para o palco essa experiência toda. Eu achei que eu deveria dividir com todos e não guardar só para mim. Desde quando que você divide com todos essa experiência genuinamente franciscana? Desde 1995, quando eu voltei da Itália, juntamente com meu companheiro, meu parceiro musical, aqui de não só do Francisco de Assis, mas de outros espetáculos também, o Flávio de Lira, que compôs a trilha do espetáculo, e uma trilha belíssima. Então nós estreamos no Rio de Janeiro com um grande sucesso, com um musical que nem nós esperávamos, né, Flávio? A princípio não seria um musical. O Ciro me chamou para compor umas músicas para uma peça que ele estava fazendo com essa experiência toda, contando a história do Francisco, e eu convenci ele a transformar em musical. E acabou ficando, mesmo que eu fui compondo tanta música, foi entrando, né, que só tinha que ser um musical mesmo. Não tinha jeito mais. Não tinha jeito mesmo. Aí nós embarcamos de cabeça e tudo, alma, coração e tudo. Como é que é compor para um espetáculo que tem como base uma história de pleno amor? Porque eu acho que Francisco tem muito dessa coisa, né? Eu acho que é amor de verdade. Eu sou
nascida em 3 de outubro e dia de São Francisco é dia 4. Então também é o dia que, na verdade, ele encontrou a irmã Morte, foi dia 3 de outubro. Então eu tenho um grande carinho por Francisco, eu trabalho com franciscanos e não tão genuínos, mas porque hoje em dia essa coisa do genuíno, né, é bem complexa. Mas como é que é compor para esse espaço, né, da arte, o amor pleno? É muito além de compor para esse espaço. Eu compus em parceria com Francisco de Assis, é muito mais sério. Que lindo. Eu fiz muitas parcerias com ele, peguei vários poemas e até coisas que nem eram nem poemas e que eu transformei em música, né, em letra de música e tudo. E foi uma experiência e tanto. Eu sempre compus na minha vida normal, assim, não com Francisco de Assis, tudo, mas eu compus com poetas, assim. Então eu só conseguia compor uma coisa para ficar satisfeito quando eu me apropriava mesmo da obra do poeta, sabe, meio que antropofagizava aquilo ali e me transformava em minha, né? E com Francisco não foi diferente, né? Foi incrível, né? O efeito que também teve para a minha vida também foi muito forte, né? Muito forte. Efeito que teve na vida, isso para mim é muito interessante de tentar entender e levar para o nosso telespectador, porque toda ação tem uma reação e a composição transformou você. Como é que foi ver as suas composições em cena com palcos lotados há 20 anos em cartaz? Essa emoção toda como compositor, como é que é isso? Bom, quando a gente fez, a gente não pensava que ia acontecer isso, né? Saímos do zero, né? E quando entramos no teatro não foi um sucesso de cara. Foi depois de 3 meses, começou assim, não foi assim um sucesso assim logo. Teve uns dias bem vazios no começo da temporada. E depois, por nossa esperta e grande produtora, Maria Helena Alvarez, ela transformou o espetáculo num grande sucesso, né? Quer dizer, com várias promoções e tudo. E o espetáculo foi uma loucura. E então nós nos assustamos com o sucesso que foi. Então nós fizemos assim com aquela coisa de quem faz teatro mesmo, de quem, sabe, com a consciência, com um rigor de fazer uma coisa legal, bacana, bem feita, entendeu? Mas transformou-se no que foi obra do santo mesmo. Não foi sem patrocínio nenhum, entendeu? Não tinha como. Na época não tinha musicais de grande porte, sabe? E nós estreamos um musical com 16 pessoas no elenco, a banda grande, muita gente na produção e tudo mais, e enfim. E como? De que maneira? Né? Foi um milagre mesmo, né? E as matérias, os jornais falavam isso, entendeu? Que é engraçado. Eu dizia sempre que quando me perguntavam quem era o patrocinador, eu dizia que não era patrocinador, era patrocinador, que era a providência divina. Era o nosso patrocinador, porque sucesso, que não parou mais. Em Petrópolis, você tem uma ideia de quantas vezes você apresentou Francisco? Eu acho que nós viemos umas 8 vezes. Por aí, sempre com muito sucesso. E é impressionante, porque a minha família não era uma família de frequentadores de teatro. Hoje, eu sou assíduo em teatro, meu marido é produtor cultural e a gente trabalha com isso. Mas é engraçado, porque quando eu me lembro de anos atrás, eu me lembro de ter ido no espetáculo Francisco e não me lembro de mais nada. Então, hoje no café da manhã, nós estávamos tomando café e a Mônica, que é a nossa atriz convidada aqui para encarnar Santa Clara, aí nós falando de São Francisco, desse tempo todo, coisa e tal, e ela era pequena, não é? E aí, de repente, ela lembrou, ela falou: eu vi a peça de São Francisco que minha avó me levou para ver, numa igreja lá no Rio, nunca saiu da minha cabeça. Você tinha o quê? Uns 4, 5 anos. Nunca saiu da minha cabeça porque eu me lembro que tinha um homem nu. Era o São Francisco. Não marcado, né? Fica marcado. Quando eu era pequena, então, aí eu comentei com isso. Aí o Ciro, eu acho que você me viu. Eu acho que era eu. Em outro momento. Eu vou fazer um breve intervalo. A gente volta dando continuidade aí falando no começo do próximo bloco com a Mônica. Afinal de contas, ela vai encarnar Santa Clara, que é a padroeira da comunicação. Ó. Muito importante falar com ela. Fica com a gente que a gente volta já já.
Estamos de volta com Terra Santa TV, dando continuidade ao nosso bate-papo com o elenco do espetáculo, do concerto Cântico das Criaturas. Hoje aqui diretamente das dependências do Centro Educacional Terra Santa. Vamos conversar, vamos falar um pouquinho agora com a Mônica, que viu Francisco nu quando era criança e que agora vai fazer parte desse momento pela primeira vez, não é isso? Como Santa Clara. Como é que é isso? Qual é a expectativa? Eu tô super feliz de estar fazendo parte disso, assim, como a gente terminou outro bloco falando, eu tinha visto, isso ficou na minha cabeça, essa imagem, e aí depois eu conheço a história de São Francisco, mas assim, não conhecia tanto a história de Santa Clara, assim. E aí quando o Ciro me convidou para fazer parte do espetáculo, aí eu fui atrás, comecei a assistir os filmes, a ler sobre a história dela. E aí me interessei bastante. Aí até lá no Rio de Janeiro tem o Mosteiro das Clarissas, né? E aí eu fui lá conversar com elas me deram uma Santa Clara e tal. Não, vai dar tudo certo. Eu fiquei lá conversando com elas a tarde toda. Então, assim... Fez um laboratório, como dizem, mesmo, né? Assim, tô bem dentro desse universo, assim, agora tá me interessando mais por isso mesmo e conhecer mais. E minha expectativa é altíssima, tô super feliz de estar aqui, o espaço é lindo, a igreja também, então... E a família que vai estar toda aqui hoje, porque hoje é aniversário dela, então a família inteira está subindo a serra. Hoje veio comemorar com a gente. Então, assim, não podia comemorar de uma melhor forma, né? Vem a família toda, vem assistir. Então, aí vou conhecer melhor Petrópolis, Porque, né? na verdade, você é carioca. Eu sou carioca. E por mais que nós estejamos, assim, do lado... eu vim aqui tem pouco tempo até, uns 2 meses, aí conheci, assim, sabe, um final de semana rapidinho. Mas aí a família veio toda, a gente vai fazer um passeio. Vai fazer um tour, e comemorar o aniversário, que merece. Isso mesmo. Nada melhor, né? Que aniversário benedicente, né? Bem abençoado. Com certeza. Fazendo Santa Clara dentro de uma capela, não é? Não, é uma delícia. Vai ser... Não, eu quero falar um pouquinho dela, porque nós já tivemos inúmeras Santas Claras ao longo desses 20 anos. Ao longo de 1995 até agora. E a Mônica me encantou porque ela é uma atriz muito boa, quer dizer, muito imbuída de tudo. Foi indicada pela professora de canto do Ciro, que é a Clarice Prieto. E foi uma aquisição para nós, muito boa para mim também, que eu gosto muito desse. Ela é uma pessoa humilde, disponível, talentosa, generosa, e eu estou muito satisfeito com ela, sabe? Acho que todos esses predicados, esses adjetivos, eles têm muito a ver com Santa Clara. Exato. A humildade, até mesmo o profissionalismo, porque quando ela se dedicou a ajudar o próximo e aquilo virou a vida, é uma carreira, é uma profissão, é uma escolha. Exato. E tem muito a ver com isso tudo. Dessa história do musical, Francisco de Assis, acho que tiveram só, assim, 2 ou 3 que realmente ficaram imbuídas mesmo pelo espírito, porque é um personagem que mexe muito com o interior, né, das atrizes, né, porque não vai além de dizer, vou fazer o papel de Santa Clara, não é bem assim, né? Vou tentar. Não é? É importante deixar claro aqui, falando de Clara, que nós não estamos fazendo um musical, Francisco de Assis. Então, ela não está vivendo o personagem. O cântico é um show. É um show. Né? E no qual ela faz uma participação cantando uma canção representando a Santa Clara nesse momento, né? E até o momento eu fiquei muito olhando para o lado de cá e pouco olhei para o lado de cá, não é verdade, Cacá? Ficou desfavorecido comigo. O homem dos tambores, os tambores de São Francisco. E como é que é essa história dos tambores envolvidos nesse espetáculo de São Francisco? Como é que é essa percussão? Conta pra gente. Olha, Carla, é muito especial. Primeiro, trabalhar com o Ciro, com o Flávio, com a Mônica, que está chegando agora, né? A gente já trabalha um tempo juntos, mas introduzir os tambores de África, os tambores de candomblé, nessa história de Francisco de Assis, isso é muito importante, né?
é muito especial para mim, particularmente. Você falou certo, é ecumênico, né? A gente poder juntar isso tudo, isso é... O Francisco no Brasil, né? Não podemos esquecer que esse é Francisco no Brasil. Exato. Eu acho isso maravilhoso. Eu tenho um certo encanto pessoal pela questão do ecumenismo, porque eu acho que é muito pouco provável que o certo esteja só numa linha. Com certeza. Então, na verdade, eu acho que Francisco ia muito bem no fazer o bem ao próximo, não é? No irmão Sol e no irmão Lua, isso, né? Sem olhar a quem. Não pode estar preso numa única doutrina, num único quadrado. Por mais que nós estejamos aqui no Terra Santa TV, que é, né, uma instituição católica, na Rede Petrópolis de televisão, que tem os seus proprietários da Igreja Batista, mas muito mais do que isso. Eu acho que é a partir do Deus que ama e a gente segue no amor. Exatamente. E os tambores, então, a percussão vem para poder fazer essa integração. Exatamente. Percussão, assim, total, sem discriminar mesmo, né? Sem a discriminação de ser um tambor de África. Quando eu falo tambor de África, porque o tambor é do mundo, né? É do Os mundo, tambores claro. São do mundo. Como coração, aqui, o tambor que bate no peito, né? Ele é do mundo, então não tem local. Eu comecei falando de África, mas é porque vem a coisa de lá e tal. Claro. É muito especial. A palavra certa que eu tenho para dizer é muito especial. Ainda mais fazer num lugar como esse, né? Você poder estar dentro de uma capela, isso é o máximo. A gente já deve estar quase chegando no final do programa e eu queria falar um pouquinho começando com você, Cacá, como é que foi a integração dos ensaios com as crianças? Você estava aqui, os tambores, eles o tambor não soa. Qual é a palavra que usa, hein? O tambor soa. Soa. Como é que foi o soar dos tambores com as crianças? Na verdade, eu não cheguei a pegá-los, porque quando eu cheguei, elas já estavam ensaiando. Mas que pena para você, que para mim vai ser muito mais legal fazer hoje. Na emoção com as crianças juntas. Exatamente. Maravilha. Ciro, e essa integração com as crianças aqui do programa Aquarela, que são atendidas pela instituição Centro Educacional Terra Santa? Como é que está sendo essa expectativa? Uma alegria. Nós chegamos ontem e já entramos logo nessa vibração deles de alegria, assim, porque eles estavam ensaiando a música, a oração de São Francisco. É muito bacana, né? Porque toda a história do musical Francisco de Assis, ele correu paralelo à história, todo um trabalho também, não vou dizer caridade, mas de uma certa forma não deixou de ser um trabalho social também, porque muita gente se beneficiou espiritualmente através desse espetáculo. A Toca de Assis, né, que é uma entidade franciscana também, que eu chamo genuinamente franciscana, que foi muito apoiada e ajudada pelo musical. Então nós tivemos essa relação, não nos limitamos ao palco, ao teatro, não é a coisa do ego do artista de estar ali apenas, não, a gente quis ir além. Nós saímos para as ruas vestidos de franciscanos. Quando fizemos em Assis, na Itália, também saímos vestidos de pé descalço pelas ruas e conversando com os pobres, com tudo. Então, aqui hoje, no Terra Santa, já partindo do princípio que se trata de Frei Moser, que é um grande amigo que eu considero, que sempre nos apoiou muito, essa obra genial dele, né, que só ele mesmo tem a capacidade para levar para dar conta do recado, para dar conta disso, a gente poder estar contribuindo com isso dentro desse santuário e cercado por esses anjinhos, porque são os anjinhos que ontem estavam nos esperando assim, ávidos, numa felicidade, né, incrível. Então, muito lindo, muito emocionante. E eles estão arrasando. Eles ensaiaram tudo bonitinho. Eu fiquei apaixonado por eles todos, estou apaixonado pelas crianças e também nessa coisa do ecumenismo. O Frei Moser agora pegou de frente, fez uma coisa ali que tem um espaço totalmente ecumênico. O espaço ecumênico lá em cima é realmente maravilhoso. Esse agora ele pegou mesmo para valer, entendeu? Acho que inspirado pelo Papa Francisco. Papa Francisco chegou para chegar, de verdade. Papa, né? Maravilha. Olha, o nosso programa está chegando ao final, foi uma alegria, muito agradecida a todos, tenho certeza que foi uma delícia para o nosso telespectador ouvir esse bate-papo e imaginar, né, como é que vai ser esse evento de daqui a pouco, mas que a gente vai ver algumas imagens também. Muito agradecida, a gente volta na próxima semana com um novo programa. Até lá!